Olá pessoal, muito boa tarde. Aqui é a Carla Zambelli, tô com meu padrinho de casamento, querido Dr. Ives. E eu sei que vocês têm estado bastante aflitos com tudo que vem acontecendo. E aí vim buscar os conselhos, os sábios conselhos do meu antigo conselheiro, né? Padrinho não só de casamento, mas de vida política. E gostaria que ele falasse para vocês um pouco sobre o que ele tem pensado. Dr. Ives, as pessoas estão bastante tensas por conta de algumas decisões que têm acontecido no âmbito do STF. Até com pessoas que não têm foro privilegiado foram decididos lá no âmbito do foro. Qual é o conselho que o senhor daria para as pessoas que estão ouvindo e até para as pessoas que estão sendo, de uma certa forma, atingidas por essas decisões? Não, eu pessoalmente tenho feito em diversas das minhas manifestações, através de Instagram, de lives, de emissora de televisão, emissora de rádio. De um lado, os elogios ao ministro Supremo, que eu tenho livros escritos com quase todos eles, e os conheço bem. E são grandes juristas. De outra forma, nem estariam lá na Suprema Corte. E, de outro lado, discordando, como um velho constitucionalista, dessa atuação em que eles são, ao mesmo tempo, acusadores, investigadores, acusadores e decisores. Não é? Eles decidem, eles passam a terem um poder de, inclusive, prender, por exemplo, a minha divergência em relação ao artigo 53. O 53 declara que um deputado é inviolável por quaisquer manifestações. Vale dizer quaisquer, não admite qualquer exceção. E eles abriram uma exceção no caso do deputado Daniel. Eu acho que foi mas a Câmara dos Deputados, que deveria dizer não concordamos com a prisão do deputado, mas vamos puni-lo aqui por falta de decoro parlamentar. Esse seria o processo que a Constituição mandou. Mas eles aceitaram a prisão por parte da Suprema Corte, abriram mão de um direito que era próprio da Câmara dos Deputados. Então o Supremo recebeu o aval da Câmara dos Deputados, não se pode mais criticar, porque o caminho correto seria dizer não concordamos com a prisão e vamos puni-lo aqui, que não poderia dizer o que disse. E do Roberto Jefferson a mesma coisa. Prisão por manifestação de opinião política, de uma forma também agressiva, desnecessariamente agressiva, mas de rigor ele não abalou em nada a democracia, porque a democracia seria abalada se por acaso pegassem armas, fosse um momento insurrecional, isto é, saísse realmente com armas à rua para tentar derrubar o poder, coisa que apenas declarou de uma forma, mostrou, exibiu, mas não fez, senão através de palavras, manifestação do seu pensamento. Então, maneira que também considero, eu pessoalmente, um velho professor de direito constitucional, que tanto uma quanto outra profissão não poderia haver. E no caso do deputado Daniel, ainda com muito mais preocupação. E no caso do deputado Daniel, criou-se uma figura inexistente na lei do flagrante perpétuo, através de um programa de televisão ou através de uma manifestação. A partir de agora, qualquer que seja o programa de televisão, qualquer que seja a rede social, se faça uma manifestação, o sujeito poderá ser preso 10 anos depois, dizendo que aquilo foi flagrante, porque aquilo está circulando. Nos dois casos. E tenho grande admiração pelo Alexandre. O ministro Alexandre de Moraes foi meu membro da minha comissão que eu presidi quando presidi a Comissão de Reforma Política da Ordem dos Advogados aqui em São Paulo. Participamos de bancas de doutoramento juntos, escrevemos livros juntos, de tal forma que gosto do Alexandre como consultor e cito em muitos dos meus trabalhos os livros do Alexandre. Mas nesse particular discordo dos dois. Agora, também acho o seguinte, que nós temos que ter uma preocupação. A preocupação é essa. Não é no choque permanente é que nós vamos encontrar a solução. Isso só cria espírito de corpo de um lado e de outro. Nós temos a essa altura que encontrar bombeiros nos três poderes. Acho que o Supremo tem agido demais,
tem agido com invasão de competência de outros poderes, temos que encontrar bombeiros dentro do Supremo. Acho que o Poder Executivo também tem. O Poder Executivo, o presidente poderia falar, enfim, não tão agressivamente, e teremos que encontrar bombeiros no Poder Executivo. E no Poder Legislativo, isto é, fazer com que não vivamos em tensão e fazendo investigados, sendo investigadores. Quer dizer, temos que procurar, a essa altura, reduzir as tensões, porque essa é a única forma de o Brasil voltar a crescer economicamente. Enquanto nós tivermos uma crise política permanente, com os três poderes em tensão e com os três poderes abusando nas suas manifestações, com agressões, inclusive com invasões de competência, é evidente que investidores estrangeiros, investidores nacionais, ficam na expectativa. Nós precisamos recuperar a economia brasileira. Para recuperar, precisamos reduzir as tensões. Para reduzir as tensões, temos que ter ministro do Supremo trabalhando para reduzir as tensões, não permitir mais essas invasões. Ministro do Executivo tentando segurar o presidente nas suas manifestações. Deputados e senadores tentando controlar aqueles que dirigem as duas casas, no sentido de encontrar o diálogo, que é fundamental na democracia. Enfim, de um velho professor de Direito Constitucional, de um velho advogado, que não é senão advogado e professor, é o que eu penso a respeito do momento presente no Brasil. Ok. Doutor Ives, obrigada. Obrigada pelos conselhos de hoje. O povo tem que participar de tudo isso, o povo tem que estar atento. O senhor me ensinou isso, que o povo tem que estar atento a tudo isso. Eu acho que é momento da gente tentar encontrar essa distensão. Eu, como deputada, me proponho a tentar distender o processo no Legislativo, mas fico bastante preocupada ao mesmo tempo de que essas constantes arbitrariedades continuem acontecendo. Então, peço encarecidamente que os ministros do Supremo pensem nas pessoas que estão sendo atingidas, principalmente os youtubers, as pessoas que estão sendo investigadas de forma arbitrária e muitas vezes sem direito à defesa antes de decisões tomadas, como, por exemplo, a Bárbara e outros youtubers que tiveram seus canais tirados do circuito político, você não consegue nem achar mais os canais deles, e monetariamente também tiraram o poder monetário. Isso são decisões que foram tomadas antes do amplo direito à defesa, né, doutor Ives? Também eu discordo dessas decisões do Supremo Tribunal Federal, até porque dá a impressão que se volta à década de 60, que havia opção preferencial para uma determinada classe de pessoas, que é uma opção preferencial por monetizar só os canais de direita e não os canais de esquerda. Se fosse uma desmonetização, teria que ser geral e não apenas específica. Por outro lado, também considero que não é uma figura que se justifique, porque isso é interferir diretamente no processo econômico por suspeita, o que vale dizer, a decisão para mim, do Tribunal Superior Eleitoral, entende, é uma decisão, enfim, sem base, inclusive no título 7º da Constituição da Ordem Econômica, permite a livre difusão, e do artigo 220 de toda a manifestação de comunicação. Porque, na verdade, se há um fato concreto, pega-se o fato concreto e esse fato concreto se pune. Mas pegar e dizer ninguém mais pode receber, que nós suspeitamos, é evidente que está se tomando uma medida que afeta diretamente a existência desses canais, que tem, evidentemente, seus seguidores. Enfim, também com respeito aos ministros do TSE e, principalmente, Luiz Roberto Barroso, com quem tenho livros escritos, que é um fantástico constitucionalista. Já trabalhamos juntos na Comissão da Reforma Política, que de 2012, quando o presidente Sarney criou esta comissão, e trabalhamos há uns 13 a repensar o Pacto A minha admiração é indiscutível, nesse particular discordo.
é uma interferência direta, por suspeita, na atividade econômica, sem que se passe. E o fato concreto é mais fácil. Tendo fato concreto, pune-se o fato concreto. Não ficar uma generalização, e uma generalização direcionada para a direita e não direcionada para a esquerda, onde nós temos que lembrar também, é um dado. Nós hoje estamos discutindo fake news e deixamos de discutir um dos males maiores que o embaixador dos Estados Unidos, quando saiu do Brasil, disse que o mal do Brasil era a corrupção. Houve uma época que o brasileiro estava com a esperança de que nós estamos combatendo a corrupção. E a essa altura tem-se a sensação que a corrupção deixou de ser preocupação da Suprema Corte. E isso daí é muito triste, porque quando o embaixador do maior país em nível de PIB do mundo declara que esse é o maior problema, e a essa altura o Supremo não está mais preocupado, tendo inclusive desfigurado a Operação Lava Jato, é muito triste e faz com que o brasileiro fique um pouco desiludido. Então a sensação que eu tenho é que nós temos que também levar, o Supremo tem que voltar a tempos do Carlos Aires, Joaquim Barbosa, quando tinha a preocupação de combater, e houve uma recuperação muito grande de recursos que tinham sido retirados do Mensalão e Petrolão, recursos novamente para o erário, para o Tesouro Nacional. Enfim, temos vivido momentos difíceis, mas o primeiro passo para tentar solucionar é distensionar, é ter o diálogo de novo numa democracia, para depois verificar quais são os objetivos. Combater o quê? E alavancar o quê? Desenvolver o quê e combater o quê? É isso que nós vamos fazer. É isso aí, pessoal. Eu termino dizendo para vocês que o artigo 5º diz o seguinte: nós podemos nos manifestar pacificamente. E nós derrubamos uma presidente da República, doutor Ives, sem quebrar uma vidraça. Então, de forma pacífica, faça a sua manifestação. Mas jamais de forma agressiva, porque é isso que eles querem. E nós não vamos nos igualar a inimigos como aqueles que incendiaram a estátua do Borba Gato ou outras coisas. Agir e não reagir. Nós temos ideias, levar ideias para frente, não reagindo, porque a reação é normalmente gira espírito de corpo. Se as ideias são boas, elas valem por si só. Se não forem boas, elas desaparecem por si só. Isso é que me parece que tem que ser feito. Serenidade e diálogo são dois elementos fundamentais para que uma democracia cresça. Obrigada, doutor Ives. Um beijo, pessoal. Minha filhada. Meu padrinho querido. Um beijo, gente.